graça e paz. Abra sua Bíblia. Antes disso, quero dizer aos irmãos, chamamos passos de fé, né? Tem que sempre lembrar, dando passos de fé. Agora sim, abra sua Bíblia. Evangelho de João. Evangelho de João. Eu não deixo de ensinar aqui. Quando alguém assume aqui o púlpito, eu mais ou menos, pela maneira da pessoa falar, eu sei se ela é da área ou não. Tipo assim, tem pessoas que chegam aqui e dizem assim: vamos abrir aí no livro de João, tá? Aí tem um significado. E aí eu assim, no Evangelho de João. Aí eu já, pela maneira como a pessoa fala aqui, estão ensinando aos irmãos. Não é que não seja correto, porque o Evangelho de João é um livro, né? Então, abra no livro de João, mas é mais assim, tecnicamente falando, correto dizer, abra no Evangelho de João, ou do apóstolo João, né? Ou como os católicos dizem, de São João. Então, irmãos, Evangelho de João, nosso irmão João, capítulo 9. Capítulo 9, que é um texto já bastante conhecido de todos os crentes, né, com algum tempo na igreja, mas nós iremos ler inicialmente até o verso 7, de 1 a 7. Eu já quero dizer aos irmãos o título, a obra de Deus e as obras de Deus. Esse é o título. A obra de Deus e as obras de Deus. Depois vou explicar isso aí para os irmãos. Então vamos lá. João capítulo 9, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém. Então, irmãos, o tanque de Siloé. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. É interessante que o Evangelho de João, ele fala do tanque de Betesda, no capítulo 5, e Betesda significa casa de misericórdia. E aqui, no capítulo 9, ele fala do tanque de Siloé. E aí o próprio João, que está escrevendo o Evangelho, ele dá a tradução de Siloé. Ele diz: Siloé significa o enviado. E os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que no Antigo Testamento existia um lugar muito conhecido chamado Siló. Aliás, no Siló é onde a Arca da Aliança, principalmente na época de Samuel, a arca estava em Siló, era o local onde a arca ficava, porque não havia templo ainda. Então era em Siló, que era o centro do culto, onde estava lá o sumo sacerdote Eli, com seus filhos sacerdotes, e foi lá que Ana fez aquela oração, e Samuel foi criado lá. Então Siló é muito parecido com Siloé, só que Siló, e eu fui estudar a questão do significado de Siló,
Os estudiosos dizem que eles dão a entender que Siloé é uma coisa e Siló é outra. Porém, eu quero mostrar que as palavras são semelhantes, né? Mas eu acredito que Siloé e Siló têm o mesmo significado, pelo menos em alguns aspectos. Então, por exemplo, quando Jesus manda este cego de nascença se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, João diz, né? De lá a tradução. É porque Siloé, o enviado, significa o Messias. É claro que é um texto messiânico, né? O enviado é o Messias, é o Cristo, o ungido. E Jesus sabia disso, e não foi por acaso que ele mandou que este cego se lavasse no tanque de Siloé, porque Jesus mesmo era o Messias. Podemos até dizer assim, que esse tanque aí poderia ser assim, o tanque de Jesus, ou do Messias Jesus, né? Porque ele, Jesus, é que é o Messias mesmo. E para reforçar esse argumento, eu quero que os irmãos abram em Gênesis, capítulo 49. Quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, e aí Jacó, já próximo da morte, ele impetra uma bênção em cada um dos seus filhos. E aí, quando ele vai abençoar Judá é o quarto filho. E lembrando que nosso Senhor procedeu de Judá, né? Jesus era da tribo de Judá, que Davi também era da tribo de Judá. Então, Gênesis 49:10, você lá só esse versículo da profecia de Jacó, a bênção de Jacó sobre o seu filho Judá. Só esse versículo 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Uma profecia messiânica, eu não tenho dúvida disso, irmãos, né? Só que aqui é Siló, o hebraico naturalmente. E lá em João, o tanque chama-se Siloé, mas a semelhança da palavra é muito grande. E eu acredito como Gênesis 49:10 é uma profecia messiânica, mostrando que o Messias sairá da tribo de Judá. Então, no Novo Testamento, agora, o próprio Jesus, que era da tribo de Judá, ele se apresenta agora no tanque de Siloé, né? Então, uma profecia messiânica, o tanque de Siloé. O tanque de Betesda, ele já significa casa de misericórdia. E naturalmente sabemos que Jesus não curou o paralítico no tanque de Betesda, né? Quer dizer, ele curou lá, mas não nas águas, que era o mesmo tanque onde as águas se moviam. Há um significado diferente que eu não vou abordar hoje aqui. Mas como eu disse para os irmãos que o tema da minha mensagem é o título, as obras de Deus e a obra de Deus. Então, quando Jesus ia passando, que viu esse homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí eu tenho falado para os irmãos, né? Eu procuro mostrar para os irmãos que a doença ou a enfermidade, ela geralmente na Bíblia ela tem uma conexão com o pecado, mas nem sempre, né? Nem sempre. Só que os apóstolos, os discípulos de Jesus que andavam com ele, eles tinham essa consciência, né? Que se alguém está doente, a doença era por causa de algum pecado. E naturalmente eles perguntaram, né, para Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu achei a pergunta dos discípulos muito lógica, muito correta, tem base na Escritura, todo o Antigo Testamento também ensina isso, né, que a doença, ela é geralmente consequência de pecado na nossa vida, ou dos nossos antepassados, que existe a discutida maldição hereditária, pode acontecer também.
embora alguns não acreditem nisso. Então a pergunta dos discípulos não tem nada de esquisito, não tem nada de estranho. Os discípulos perguntaram corretamente: olha, esse homem aí, cego de nascença, já que ele já nasceu cego, é muito difícil que o pecado tenha sido dele, né? Ele não pode ter pecado no ventre da mãe. Então só pode ter sido o pecado dos pais dele, ou dos avós, ou dos tetravós. Aí Jesus falou: nem ele pecou, nem os seus pais. É claro que quando Jesus disse isso, Jesus não estava dizendo assim que esse homem não tinha pecado, nem que os pais dele não tinham pecado. É claro, porque a Bíblia diz que todos pecaram, toda a humanidade pecou. A partir do Adão todos pecaram. Não é que este homem não tivesse pecado, ou que os pais dele não tivessem pecado. Claro que tinham pecado. O homem cego de nascença, ele tinha pecado hereditário, porque ele já herdou a natureza pecaminosa dos seus pais. Mas os pais que não eram cegos, naturalmente tinham pecados. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, essa doença da cegueira de nascença que ele tem, não foi causada pelo pecado nem dele, nem dos seus pais. O motivo é outro. E aí ele mostra aqui, quando ele fala isso aqui, eu creio que assim, Jesus enfatiza a soberania de Deus. Se Deus quiser que alguém nasça cego, para que ele realize um propósito dele, ninguém pode dizer que ele está errado, ninguém pode dizer que ele está cometendo injustiça, ninguém pode dizer nada, porque Deus é absolutamente soberano. Por isso que lá diz lá, né? Porventura pode o vaso dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Então Deus faz o que quer, da maneira que quer, quando quer. Mas só que Deus não é um tirano, não é um ditador. Ele é bondoso, mas ele é soberano. Aí Jesus diz assim: olha, o motivo deste homem ter nascido cego é para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí eu quero que os irmãos atentem para isso. Olha. Ele falou aqui no plural, as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí os irmãos atentem que as obras aqui estão no plural, né? Ele está falando as obras de Deus. Esse homem nasceu cego porque Deus determinou que ele nascesse cego, para que as obras de Deus se manifestem nele. O que Jesus está dizendo. E aí Jesus continua: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então novamente Jesus cita: convém que eu faça as obras, no plural, daquele que me enviou. Ou seja, as obras de Deus. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos saiam daqui hoje sabendo o que são as obras de Deus e o que é a obra de Deus. Então, vamos ver alguns versículos aqui para esclarecer esse ponto aí, né? Primeiro, João, principalmente João fala desse assunto, João capítulo 6. Olha só, irmão, João capítulo 6, verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Plural, né? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Agora Jesus já falou no singular: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, irmãos, essa expressão aqui permeia todo o evangelho de João. Olha, Deus tem uma obra, e Jesus veio para realizar esta obra. E ele aqui esclareceu o que é. Ele disse: olha, a obra de Deus no singular é esta, que creais naquele que ele enviou. Continua sendo essa. Deus continua fazendo a sua obra na terra. E Deus tem uma obra para realizar na terra. É no singular, é a obra. E a obra de Deus continua sendo essa, né? Que as pessoas creiam em Jesus, que ele foi enviado por Deus. A obra de Deus é sempre assim: é que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador. É só crer em Jesus para o céu. Parece muito simples, né? Deus tem uma obra para realizar na terra. Já vem realizando essa obra há muito tempo, 2000 anos.
A obra de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. É só isso a obra de Deus. Mas os discípulos eles estavam pensando no plural, né? Que faremos para realizarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu no singular. Existe a obra de Deus, que é essa, e existe as obras de Deus, que depois não vão entender qual é. Agora ainda vamos ver aqui João 4,34. João 4,34. João 4,34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, no singular novamente. Então, Jesus estava tão focado em realizar a obra de Deus, que nem se lembrava de comer. Aí os discípulos disseram: come, mestre. Rabi, ele disse: a minha comida é esta, realizar a obra daquele que me enviou, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A sua obra é que os homens crescem em Jesus, porque é só crendo em Jesus que será salvo, né? Essa é a obra de Deus. Mas ainda, João 5,17. E aqui é João 5,17, né? Não aparece a palavra obra aqui, mas é semelhante. Então vamos lá. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É a mesma ideia, irmão. Lá diz assim: é necessário que eu faça a obra daquele que enviou enquanto é dia. Vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Então aqui ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra trabalhar no original é a palavra que está associada com obra, né? É praticamente a mesma. Trabalhar, né? Obra, realizar obra é a mesma coisa, trabalhar. Então o pai e o filho unidos, trabalhando para realizar a obra de Deus, né? Por enquanto os irmãos estão entendendo aí o que é a obra de Deus. Ainda João 17, vamos lá. João 17. João 17, a partir do verso 1. Olha só, a partir do verso 1. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique a ti, assim como lhe deste a autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Agora vejam: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Novamente aqui ele sintetiza o Evangelho, né, nessas duas premissas. Ó. O que é a vida eterna? A vida eterna é essa: olha, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. Jesus está falando do Pai. Por que ele está dizendo isso? Porque as nações têm deuses. Essa ideia, hoje eu percebo assim, algumas pessoas dizem assim: as nações pagãs, eles acreditavam em deuses, mas não eram as nações pagãs, não. Deuses existiram desde a antiguidade. A Escritura, inspirada por Deus, revela a existência dos deuses do começo até o fim. Existiram os deuses, existem os deuses existem. Isso aqui não é ignorância do paganismo, não. Existem os deuses, existem mesmo. Pode chamar ele hoje de extraterrestre, ET, seja lá o que for, mas eles são os deuses. E aí as nações adoram os deuses. E aí Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Evangelho praticamente consiste nisso, irmãos, que as pessoas abandonem os deuses, se convertam dos deuses para o verdadeiro Deus, e adorem só o verdadeiro Deus, e a seu Filho, que ele enviou, que é Jesus. É simples assim. Só que o diabo é astuto. Ele continua enganando as pessoas para que ela continue adorando os deuses. Muita gente adora os deuses até sem saber.
ele disfarça. Satanás é astuto, não tem um ser humano que para Satanás na astúcia, na inteligência, tem sabedoria, engana o ser humano de todo jeito. Mas o evangelho consiste nisso: adorar o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e aquele que ele enviou, o seu Filho, o Messias, Jesus Cristo. É só isso. Então, mais outro texto aqui. Não, por enquanto vou dar uma parada nisso aí. Agora, aí eu estou mostrando para os irmãos aqui, ó, a obra de Deus e as obras de Deus. Aqui em João capítulo 9, quando Jesus, antes de curar o cego, Jesus falou: nem este pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Então, ele está falando das obras de Deus. Os irmãos, já mostrei aqui para os irmãos que a obra de Deus é a salvação dos homens. A obra de Deus, irmãos, é a salvação dos homens. Quando eu falo homem, eu falo no sentido de homens e mulheres, né? A Bíblia diz assim: no princípio Deus criou Adão, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então já chama ali o homem e a mulher de Adão. Eu acredito que é o sentido espiritual, né? Que Deus criou primeiro o espírito do homem e da mulher, e chamou os dois de Adão, e chamou-o de Adão, né? Então, tudo que Deus faz aqui na Escritura é no propósito de salvar o homem da condenação eterna, do inferno, do sofrimento eterno. Essa é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Salvar o ser humano da condenação eterna. Como é que o ser humano salva-se? Crendo em Jesus, que foi enviado por Deus. Mas até agora os irmãos não sabem quais são as obras de Deus. As obras de Deus são diferentes da obra de Deus. Jesus curou este cego de nascença. E a maneira como ele curou, ela é meio esquisita, né? Porque ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Aliás, eu acho que é melhor dizer lama, porque a tradução lodo, em português, lodo, a gente sabe o que significa lodo em português. Eu acho que está mais correto traduzir por lama, porque ele fez aquela lama com a saliva ali da terra, a terra. E untou com o lodo os olhos do cego. Então ele pegou toda aquela lama que ele fez com a saliva na terra e esfregou na cara, nos olhos do cego. É a única vez que é registrado que Jesus usou esse método. Teve outras vezes que ele tocou nos olhos, a pessoa foi curada, né? Ou cuspiu nos olhos. Mas aqui ele fez essa lama aqui para passar nos olhos do cego. E aí, como geralmente eu digo para os irmãos, que geralmente Jesus, ele dava alguma ordem, antes dele curar ele dava alguma ordem. Às vezes não dava, mas eu acho que geralmente ele dava. Eu até pensei assim, no tanque de Betesda, Jesus falou assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Deu 3 ordens: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem obedeceu todas as 3, né? Nesse caso aqui, irmãos, ele dá 2 ordens antes de curar o homem. E é a revelação para os irmãos, né? O que Deus quer é a obediência. Só existe uma maneira de agradar a Deus, sabe, que é obedecendo a Deus, ou obedecendo os mandamentos de Deus, ou os mandamentos de Jesus, seja os 10 mandamentos, seja o mandamento de Jesus. Mas não é só crer. Crer significa obedecer, né? Que a gente pensa, mas é só crer. Sim, é só crer, só que o crer está incluído obedecer. Paulo diz assim: criei, por isso falei.
É a obediência da fé. Se eu creio em Deus, eu obedeço a Ele. Se eu não obedeço, porque eu não creio. Simples assim. Então, aqui nesse caso do cego de nascença, Jesus deu duas ordens. Ele disse assim, depois que ele passou a lama nos olhos do cego, ele disse, vai. Essa é a primeira ordem, vai. Algumas vezes Jesus falou isso, né? Lembra disso? Vai. Eu sempre digo que esse vai aqui a pequena comissão, porque no plural é ide, né? Está no plural, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações, isso é plural. Agora quando ele diz assim, vai é no singular, ele personaliza. Então, aqui ele disse vai. E deu uma ordem. Eu acho essa passagem muito parecida com Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. Vamos ver aqui. Lucas 17, 14, diante dos 10 leprosos, Jesus disse assim, e ele vendo disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele deu duas ordens aqui, foi ide, agora está no plural, porque eram 10 leprosos, ele disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles obedeceram, né? Nesse caso aqui, como era um só, Jesus disse, vai. Primeiro teste de obediência. Se você quer ser abençoado por Deus, obedeça. Porque o primeiro pecado lá do jardim do Éden e do Adão foi desobediência. Eu sempre digo que foi incredulidade, mas essa incredulidade se traduziu em desobediência, ato de desobediência. Então, agora Deus, coerentemente, exige a obediência da parte do ser humano. Por isso Jesus disse, vai, para ver se ele obedecer. E ele foi. E a segunda ordem que ele deu foi, lava-te no tanque de Siloé. Porque o homem poderia desobedecer, ele poderia se rebelar, dizer, como assim, vai, vou nada, ninguém manda em mim não, eu faço o que é o meu nariz, faço o que eu quero só. Por isso Jesus disse, aquele que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Significa assim, olha, eu não tenho mais vontade, eu não posso fazer a minha vontade. O crente, o cristão, não faz a sua vontade, porque ele sabe que a vontade dele já está crucificada. E aí, né, a gente sabe que o grande problema do pecado humano chama-se ego. Ego é a vontade, o eu, né? Chama-se o eu, é a vontade. Então, ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí diz aí, o homem obedeceu, olha, foi, ele obedeceu, foi, obedeceu o vai, né? Lavou-se, como Jesus tinha mandado, e diz aí, e voltou vendo. Ele obedeceu às ordens de Jesus. Então, irmão, se você está atravessando alguma dificuldade aí, verifique se não tem alguma coisa que Deus está mandando você fazer e você não está fazendo, né? Simples assim. Ainda tem outra coisa que eu quero destacar aqui nesse versículo, é assim. O homem, esse cego de nascença, eu acredito que ele, deixa eu ver onde é que está aqui. Eu acredito que esse homem, quando ele lavou o rosto lá no tanque de Siloé, ele viu, ele enxergou. Ele poderia ter dito assim, rapaz, eu estou enxergando, eu nunca enxerguei, eu vou me embora, não vou mais nem voltar lá para aquele homem não, porque pode ser que ele mude de ideia, eu vou me embora. Jesus não disse para ele assim, vai, lava-te no tanque de Siloé e depois volta aqui comigo. Ele não falou isso não. Vai, lava-te no tanque de Siloé, só isso. Jesus poderia até ter dito assim, e de lá você pode ir embora, está liberado. Mas ele não falou isso não. Porque geralmente Deus deixa alguma coisa, irmãos, no nosso arbítrio, né? Que nós mesmos decidamos, espontaneamente. E aí, por isso que eu acho essa passagem muito parecida com a cura dos 10 leprosos. Porque aqueles 10 leprosos que obedeceram as duas primeiras ordens de Jesus,
ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram, e diz assim, enquanto eles iam, foram curados. E aí os 9 que foram curados foram embora. Ah, estamos curados, tudo bem. Só que um deles, vocês sabem, um deles voltou, dando glória a Deus, prostrou-se diante de Jesus. E aí Jesus disse assim, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O homem era samaritano. Então, eu fico pensando assim, o que significa quando você recebeu o benefício da parte de Deus ou de Jesus, você voltar sem ter recebido ordem para voltar, mas é uma ação espontânea sua. Eu só penso na palavra, chama-se gratidão. Você voltar para agradecer, né? E aí, esse homem aqui que foi curado, o cego de nascença, ele voltou espontaneamente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, irmãos, verso 11, 9 e 11, olha só. Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Então quando ele se lavou, ele foi curado. Olha o verso 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Já mostra aí que ele foi curado quando ele lavou os olhos na água do tanque. Então ele não tinha obrigação de voltar, Jesus não mandou que ele voltasse, mas ele voltou. E aí? Verso 7. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo. Aí eu pergunto a você, nós estamos descobrindo aqui princípios para receber de Deus ajuda, né? Receber a cura, receber livramento. Então, quando você receber algo de Deus, Ele espera que nós sejamos agradecidos, né? Voltemos para agradecer. E aí você vê que aquele 10 leprosos, aquele samaritano dos 10 leprosos, ele prostrou-se diante de Jesus quando ele voltou. Esse ato de prostrar-se tem o maior significado simbólico da Bíblia. É um ato de rendição, né? Chama-se adoração. Adoração é um ato de rendição. Ou seja, estou a seu dispor. Agora o Senhor que manda em mim. Pode dizer que eu estou pronto para fazer. Como Paulo disse, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, Paulo disse, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Que farei, Senhor? Aí Jesus deu uma ordem, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E aí ele costou-se. Senhor, que queres que eu faça? Paulo se rendeu, adoração, prostração. Paulo já caiu de cara no chão ali. Então, irmão, um ato de rendição. Senhor, agora eu tenho, o Senhor é meu dono agora. Eu estou à disposição agora só faço o Senhor mandar agora. É um ato de rendição. Esse cego aqui voltou. Agora, por enquanto os irmãos não sabem quais são as obras de Deus. Eu mostrei para os irmãos que a obra de Deus é que as pessoas sejam salvas, né? Crendo que Jesus é o Messias, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo nele. Como é que é salvo? Só crendo em Jesus. Só que principalmente os cristãos, a maioria eu acredito, pensa que crer é só acreditar, mas crer tem um envolvimento total, tem um compromisso total. Crer significa, como eu estou falando aqui, uma rendição total, um compromisso total com Ele. Por isso diz assim, Jesus é o Senhor ou é o Salvador? Para muita gente Ele é só o Salvador, mas Ele não é o Senhor. Mas quem sabe melhor, sabe muito bem que Jesus só é Salvador daqueles de quem Ele é o Senhor. E a palavra Senhor no Novo Testamento é Kyrios, que significa o dono dos escravos. Então, quem crê em Jesus se torna escravo dele. É porque a palavra escravo
já é muito estigmatizada hoje, né? Por causa da crueldade da escravidão. Mas Jesus é um dono de escravo bom, ele é um senhor bom. Né? Se a pessoa é escrava de um senhor bom, ela não é tão ruim assim. Por isso Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, crer em Jesus significa se tornar escravo dele. Só que ele é bom, né? Eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os outros senhores podem ser ruins. A escravidão foi cruel e continua sendo em alguns lugares, né? Mas não é o caso de Jesus. Então, temos que aprender que crer em Jesus significa um compromisso total, rendição a Ele. Isso é a obra de Deus. Agora, eu quero mostrar para os irmãos aqui quais são as obras de Deus. E eu vou lá para o final do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. E aí, em João capítulo 20, verso 30, não vai aparecer a palavra obras. Aparecerá a palavra sinais. É a mesma coisa. Sinais. Vamos lá. João 20, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A palavra que aparece aqui é sinais. O que é um sinal? O sinal, ele representa alguma coisa, né? É a representação de alguma coisa. Paulo diz assim: os sinais do meu apostolado foram operados entre vós por sinais, prodígios e milagres. Algumas traduções traz as credenciais. As credenciais do meu apostolado foram realizadas. Mas tem um texto que eu acho que é mais específico. Hebreus capítulo 2. Sinais. Os milagres que Jesus realizou eram sinais de que ele foi enviado por Deus. A cura do cego de nascença, irmãos, foi um sinal que tinha um objetivo. Todo sinal tem um propósito. A cura do cego de nascença foi um sinal que tem um propósito, de credenciar Jesus, de provar que ele foi enviado por Deus, né? Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Agora veja só: testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, Jesus realizou os sinais, os milagres, para provar que ele era enviado por Deus. Só que não foi só Jesus não, né? Os apóstolos também eles realizaram os sinais para provar que também eles foram enviados por Jesus. Então, na cura do cego de nascença, a cura daquele cego, irmãos, foi um sinal. Por isso que Jesus disse assim: este homem nasceu cego, não foi por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele. Ele nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus são os sinais, os milagres, as curas, que tinham o objetivo de provar que Jesus era o Messias, e com isso facilitar que os homens crescem nele. Ou seja, os milagres, as curas, era apenas um meio para chegar a um fim, e o fim, que é o mais importante, é a obra de Deus, que as pessoas creiam em Jesus e sejam salvas.
Nesse caso aqui, o milagre era só um meio para chegar a esse fim. Porque os milagres, eles ajudam as pessoas a crerem. Lembra que Jesus falou assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em ti foram feitos milagres. Não, acho que foi. É isso mesmo. Que foram feitos em Cafarnaum, há muito elas teriam. Agora estou confundindo os textos, mas ele falou assim: se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que foram operados no meio de vocês, até hoje elas teriam permanecido, porque teriam crido. Então, aqueles que veem milagres, ele está falando de cidades aqui. A cidade que vê os milagres operados por Deus, por Jesus, ou pelos apóstolos, ou por qualquer discípulo dele, tem mais obrigação de crer, porque quem presencia os milagres tem mais responsabilidade de crer, ajuda os homens a crer. Então o milagre é apenas um meio. Então os milagres são as obras de Deus, enquanto que a salvação dos homens por crer em Jesus é a obra de Deus. Aí a gente pergunta assim: e aquele homem que foi curado da cegueira, ele foi salvo? Porque ele foi curado da cegueira, feliz da vida, agora vendo tudo, né? Mas ele foi salvo? Vamos ver, porque a cura dele está inserida nas obras de Deus. Agora vamos ver a obra de Deus na vida dele, se ele foi salvo agora. João 9, capítulo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, olha aí, terminei a adoração. Ele agora adorou Jesus, como aquele samaritano também voltou para adorar Jesus. Esse aqui agora, porque Jesus sabia que aquele homem precisava da cura da cegueira, mas mais do que isso, ele precisava ser salvo. Mas nós, seres humanos, nós não atentamos muito para as nossas necessidades espirituais. Atentamos para as nossas necessidades materiais, temporais, físicas, né? Quando nós precisamos de saúde, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de emprego, nós precisamos de comida, nós precisamos ser felizes no nosso relacionamento. Tudo isso nos fere muito, nos afeta muito. Nós sabemos que nós estamos sofrendo por causa disso, e a gente busca a ajuda de Deus, mas nós muitas vezes estamos indiferentes para a coisa mais importante que Deus quer, que é a obra de Deus, é nos salvar do inferno. E aqui esse homem aqui finalmente foi salvo. Jesus não se conformou em ser só o curador daquela cegueira, mas evangelizou. Mais um exemplo de evangelização aqui, né? E o homem, eu creio, Senhor, e o adorou, foi salvo. Aí ele continua, verso 39, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É interessante se a gente for refletir nisso aí, irmãos, que aquele homem que nasceu cego, eu acho que ele nunca pecou, porque nesse caso ele nunca pecou, porque ele diz assim: o pecado é de quem tem olhos, porque geralmente o pecado manifesta muito pela visão, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, entra pelos olhos, né? A cobiça, o desejo, a lascívia. Como esse homem nasceu cego, ele nunca tinha pecado nesse sentido aí. Embora a gente sabia que ele era pecador, porque tem herança, né? Pecado tanto é uma ação, como também uma herança, é uma condição. E aí, Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo. Eu acho interessante a autoridade de Jesus, para que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É claro que ele faz um trocadilho aqui entre a cegueira física e a cegueira espiritual. Então, meus irmãos, a minha oração é que
Assim como Jesus curou aquele homem cego, eu disse aqui os princípios, né? Ele cure qualquer dos irmãos aqui, quem está me ouvindo, né? Seguindo os mesmos princípios, e que além de curar, ou dar o livramento daquele que nos incomoda, ele também ajude a pessoa a crer, né? O milagre ajude a pessoa a crer para ser salva da condenação eterna e se torne um discípulo realmente de Jesus. Então, diante disso, vamos orar, né?